Olá, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Se você é novo no canal, eu estou comentando a Bíblia toda. E eu estou trazendo versículos e ensinamentos sobre inteligência financeira. Então, se você não é inscrito, já confere aí, já se inscreve aí, dá uma curtida. Se você já é inscrito, deixa o like no vídeo e deixa um comentário e compartilhe. Pois se você fizer isso, eu vou entender que todo o meu trabalho está sendo bem feito e eu vou continuar postando. Nós vamos analisar Gênesis capítulo 12, que é um capítulo muito interessante quando Deus chama Abraão. Então é um capítulo muito importante para a nossa fé. Eu vou começar lendo e eu vou fazer uma comparação de Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 11, vai ser muito interessante. Vamos lá. Então diz assim, ó: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos começar por Gênesis capítulo 1. Então você vê claramente que Deus chama Abraão, e Abraão, sem saber o seu paradeiro, sem saber para onde ele iria, ele obedeceu. Então por isso Abraão ele é pai da fé. Então o primeiro ensinamento desse capítulo, estamos falando de inteligência financeira, mas à luz da Bíblia. Então se você quer prosperar, o primeiro passo é obedecer a Deus, tá? O primeiro passo é obedecer a Deus. O interessante é que Deus, em todo esse versículo, ele fala de crescimento. Mas ele não fala de crescimento espiritual, ele fala de crescimento material, tá? No versículo 2, que é bem interessante: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ou seja, versículo 3, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Então por isso que nós temos que orar por Israel, porque quando você ora por Israel, você está abençoando o povo de Deus, e aí você é abençoado. Então se você não ora por Israel, comece a orar. Vamos de versículo 4. Agora, olha só que interessante, tá? No versículo 1, o Senhor diz, engrandecerei o teu nome. No capítulo 11, você vai ver Nimrod construindo a Torre de Babel. Por quê? Nimrod queria que o nome dele fosse engrandecido. Nimrod queria prosperar, mas ele queria que ele fosse engrandecido, não a Deus. E você vai ver que Abraão ele faz o contrário. Ele engrandece a Deus e é abençoado. Nimrod quer engrandecer o seu próprio nome, construindo a Torre de Babel, e é amaldiçoado, porque o Senhor separou ali, trouxe novas línguas ali e separou os homens, tá? Não prosperou. Vamos voltar aqui. Versículo 4. Uma coisa interessante, tá? É que, vou mostrar mais na frente, vamos lá. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Então assim, Abraão ele não era qualquer um, ele tinha bens, ele tinha ali servos, mas ele obedeceu a Deus. As pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã, lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe apareceu. Olha que interessante. No capítulo 12, tá? No capítulo 12, Abraão está edificando um altar. No capítulo 11, Nimrod está edificando uma torre. Ou seja, enquanto Abraão ele quer promover o reino de Deus, Nimrod quer promover o império.
Ou seja, você quer ser próspero, você tem que sempre pensar no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Enquanto Abraão pensava no reino, em altar, Nimrod pensava em plataforma, em torre. Ok? Então tome cuidado quem pensa em império, porque a igreja ela não é império que tem que passar de pai para filho. Não, a igreja é o reino, tá? Deus tem que ser engrandecido. Vamos dar continuidade. Passando dali para o monte Oriente, Betel armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente. Aí Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha que interessante. Naquela época já tinha crise e já tinha fome. Mesmo Abraão com posses, mesmo Abraão com servos, ele tinha que buscar um auxílio, ele foi no Egito buscar um auxílio. Isso nos ensina o seguinte, que sempre vai existir crise. O importante é como você vai passar na crise, você tem que estar preparado para passar na crise. Vamos dar continuidade. Ó. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos e camelos. Então você vai ver o pai da fé, Abraão, tá prosperando. Então, Deus ia prosperando Abraão a cada dia, tá? Deus ia prosperando Abraão a cada dia. Vamos lá. Mas lembrando que Abraão sempre estava edificando altar ao Senhor. Quanto mais prosperava, mais altar ele levantava ao Senhor. E era um homem justo. Porém, o Senhor puniu o Faraó. Aqui, gente, a gente tem uma pequena observação, tá? Uma pequena observação que eu não vou falar de prosperidade. Cara, Abraão entregou a própria mulher para Faraó. Ou seja, ele foi corno, cara. Mesmo assim, Deus perdoou ele, entregou. Tem noção do que ele fez? Ele entregou a própria mulher. Isso quer dizer o quê? Quando nós nos achegamos a Deus e pedimos perdão, ele é advogado fiel. Ou seja, se Abraão ele teve um nível de intimidade com Deus, nós podemos ter, porque Abraão era homem igual a nós. Ele era falho igual a nós. E você vê que ele teve medo de perder a sua vida e entregou a sua própria mulher para Faraó. E o próprio Deus interviu, falou, porém o Senhor puniu Faraó a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste, porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste, ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Que, na verdade, a Sara era irmã mesmo de Abraão por parte de pai, tá? Ele não mentiu, mas ele entregou a sua própria esposa para Faraó, né? E Deus ali puniu o Faraó. Vamos aqui fazer uma conclusão desse capítulo que é interessante, né? Capítulo 2. Então, primeiro, Abraão obedeceu, tá? Ele obedeceu a Deus, ele não questionou, ele teve fé. Segundo, Abraão sempre pensava no reino, diferentemente de Nimrod, que pensava no império. Ok? Terceiro, quanto mais Deus abençoava Abraão, mais Abraão levantava altar. Então, você quer uma chave, você quer um código para você prosperar? Primeiro ponto, obedeça a Deus. Segundo ponto, ore por Israel. Terceiro ponto, edifique altar ao Senhor, tá? Edifique altar ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar. Se você fizer isso, você pode perceber que todo esse capítulo mostra Deus
prometendo a Abraão uma grande prosperidade e prosperando Abraão. Você vai ver que Abraão foi um homem próspero. O problema não está na prosperidade. O problema está o que você vai fazer com a prosperidade que Deus vai te dar. Se você levantar império, pensar só em você como Nimrod, certamente você não vai prosperar. Mas se você pensar no reino de Deus e levantar altar, certamente você vai prosperar. Se fez sentido para você, já deixa um like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Avisa que aqui no canal a gente vai tentar trazer um vídeo diário sobre inteligência financeira e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito com o nosso conteúdo. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.